Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Bom, hoje nós vamos dar início à nossa formação sobre Maria nos Evangelhos. Estamos em maio, mês em honra a Nossa Senhora, e nada melhor do que nós buscarmos um pouco mais de Nossa Senhora e irmos à fonte primeira de Maria, que é o Evangelho, né? Que é a sua participação naquilo que é a base da nossa fé, tá? É preciso que nós entendamos que o objetivo do nosso curso, né, das nossas formações, que serão sempre às quartas-feiras, serão 4 quarta-feiras, nós não vamos falar da Mariologia de uma forma geral, nós vamos nos focar apenas na Sagrada Escritura, nos textos que falam sobre Maria, e especificamente dentro dos Evangelhos, tá? Nós não vamos falar da Mariologia, né, que é essa parte da teologia que se debruça sobre o papel de Maria no plano de salvação, na sua relação devocional, mais popular, né? Nós não vamos falar de aparições, nós vamos nos focar em Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, e especificamente, como eu já disse, nos Evangelhos. Por que é importante dizer especificamente nos Evangelhos? Porque aqueles textos relidos segundo a tradição cristã, que nos foram passados pela tradição, que já falavam de Nossa Senhora no Antigo Testamento, nós também não vamos meditar neles, a não ser que estes estejam em relação com algum texto dentro dos Evangelhos. Da mesma forma, nós não vamos falar sobre Maria, sobre a figura de Maria que aparece no livro do Apocalipse. Isso aí a gente coloca para outras formações para o futuro, tá bom? Uma chave fundamental para nós entendermos, seja em qualquer leitura que nós façamos, seja em qualquer parte dentro da Sagrada Escritura, qualquer ponto da Mariologia de forma geral, nós temos que entender que a perspectiva é sempre cristológica, ou seja, a figura de Maria sempre aponta para Jesus Cristo. Maria não fala por si mesma, Maria não fala de si, ela sempre nos aponta para o seu filho, né? E a gente cita aquela célebre frase de Maria no Evangelho de João: fazei tudo o que ele vos disser. Não é ela quem indica o milagre, não é ela quem indica o que os funcionários dela devem fazer, mas ela indica Jesus como aquele que vai realizar. E assim em todas as outras passagens bíblicas, a figura central é sempre Jesus Cristo. Isso não quer dizer que ela tem um papel qualquer, um papel muito pequeno dentro do plano da salvação. Nós sabemos, e é fato, que Maria tem sim um papel de importância e, por que não dizer, fundamental. Afinal de contas, ela se faz discípula, ela se faz serva, ela é a primeira pessoa a aderir de uma forma única e primordial ao plano de salvação. Maria é para nós, sim, um grande modelo e um grande meio para que a salvação nos alcançasse. Tá bom? Existem algumas ferramentas que são muito importantes. Lembrando, nossa fonte para essa formação é a Sagrada Escritura. E existem ferramentas que nos são necessárias. Todos nós temos uma ideia de que, quando não lemos a Sagrada Escritura, quando achamos e conhecemos a Sagrada Escritura, que em todos os Evangelhos nós temos as mesmas histórias. Em todos os Evangelhos tem a narração da Anunciação, em todos tem a fuga do Egito, em todos tem Maria aos pés da cruz. E quando nós estudamos, nós percebemos que não. Por quê? Porque cada evangelho foi escrito em um período, para uma determinada comunidade, que tinha uma ou determinadas necessidades e que precisavam conhecer determinados aspectos da vida de Jesus. Portanto, como Maria faz parte de um aspecto da vida de Jesus, certos episódios são citados em uns evangelhos, em outros não. E tem episódio que é citado em apenas um evangelho e nos outros não. Tá? Por isso é muito importante o conhecimento, o mínimo possível, da contextualização, de qual é o objetivo
do Evangelho que nós estudamos, que nós lemos, né? Para isso, um bom curso bíblico, uma boa leitura, principalmente uma leitura contínua da Bíblia, vai nos ajudar, tá? Então, a gente precisa conhecer o que a Escritura diz sobre Maria. Não é simplesmente pensar o que ela diz, é saber de fato o que ela diz. Perceber o contexto em que o texto foi redigido, para que público, e estar ciente de que a figura de Maria, ela não é a figura central. Como já falamos, todo o papel de Maria tem uma perspectiva cristológica, ela aponta para Jesus Cristo. Isso é fundamental dentro da Escritura. Além disso, a gente nunca pode esquecer que a fé ela passa por um progresso. E vocês vão perceber que, no decorrer dos tempos, vão se existindo necessidades que não existiam antes. Nós vamos começar hoje com o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, nós temos pouquíssimas passagens que falam sobre Nossa Senhora, sobre Maria, mãe de Jesus. E aí nós podemos perguntar, por quê? E onde é que entra esse progresso da fé? A comunidade de Marcos é uma comunidade que devia conhecer, e alguns muito bem, a figura de Maria. Jesus morre pelo período do ano 33. O Evangelho de Marcos é escrito entre 62 e 65 depois de Cristo. Tem passado quase 30 anos. Nós sabemos que o povo de Jesus, os judeus, eles são um povo da tradição oral. Então, tudo aquilo que é fato, que é acontecimento, que faz parte importante da sua vida, eles vão passando de pai para filho, de uma comunidade para outra, de um tempo para outro. Então, a tradição oral ainda era muito forte. Quando começam a morrer muitas das testemunhas oculares, principalmente os apóstolos, aí se tem essa necessidade de escrever. Mas só se escreve aquilo que é fundamental para a necessidade daquele tempo. Quando nós estudarmos Maria no Evangelho de João, nós já vamos perceber que as necessidades da comunidade joanina já são diferentes das comunidades do tempo do ano 60, da época em que Marcos escreve o seu Evangelho. Portanto, a gente percebe nesse estudo esse progresso da fé. Na época de Marcos não era tão imprescindível narrar alguns fatos da vida de Maria. O que não significa que não era importante, isso significa que a comunidade tinha mais conhecimento sobre quem ela era, sobre a pessoa Maria daquele tempo que foi testemunha ocular, mãe de Jesus, esteve com seu filho na sua missão e se fez discípula dele. Diferente da comunidade de João, estou balizando sempre Marcos e João, porque um é o mais antigo e outro é o último a ser escrito. João foi escrito pelo final dos anos 90, anos 100, depois da morte de Jesus. Então, a gente percebe aí o progresso da fé. Bom, são poucas as passagens que falam de Nossa Senhora, e aí nós vamos exatamente começar pela primeira. Olha como Maria aparece no Evangelho de Marcos pela primeira vez, tá? Vamos abrir em Marcos 3, do 31 ao 35. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma passagem um tanto quanto polêmica, Eita, Jesus está deixando de lado a mãe dele. Pelo contrário. Dois temas são muito caros no Evangelho de Marcos, o tema da casa e o tema da família. Jesus está aqui falando para o povo, ele estava numa casa. E surge o tema da família. Para os judeus, o lugar da morada de Deus e onde o povo poderia se sentir em casa, porque era o povo de Deus, era o templo, e eles tinham também a sinagoga para discutir. Jesus não foi aceito na sinagoga da sua cidade, não foi muito bem aceito em outras sinagogas.
também não era bem visto, né, pelos homens do tempo. Mas mais do que isso, ele percebia que o povo, que os mais pobres, os mais necessitados de Deus, não eram bem acolhidos no templo, nos lugares sagrados. Estavam sendo deixados à margem. Por isso, Jesus abre as portas da sua casa. Por isso ele fala no Evangelho de Marcos, não só na casa dele mesmo, mas em várias casas, para simbolizar que ele institui uma nova casa, um novo lugar para esse povo estar. O lugar onde não vai existir divisão, o lugar onde não vai existir acepção de pessoas, todos serão bem-vindos. Quando ele questiona para o povo, mas quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, quem são as minhas irmãs, ele não está desprezando. O tema da família é muito caro. Ao instituir uma nova casa, Jesus também institui uma nova família. A família que Jesus institui perpassa a família sanguínea. Para o povo do seu tempo, a família sanguínea era muito importante. O povo judeu era o povo da família. Grandes festas se realizavam nas casas. A grande festa da Páscoa era uma festa familiar. Então, a casa era um lugar muito importante, a família tinha um lugar muito importante, a família de sangue. Pertencer a uma família e ser assegurado por essa família era fundamental. Então, Jesus está dizendo para as pessoas que, se essa família de sangue é importante, existe uma outra muito maior que a que ele institui. E isso, no texto, não significa que ele está excluindo a sua mãe e seus irmãos. Pelo contrário, ele está dizendo, assim como eles, que já são do meu sangue, fazem parte da minha família, vocês também. Por quê? Porque para fazer parte da minha família, é necessário fazer a minha vontade. E aí existe uma mudança de perspectiva, uma elevação de perspectiva. Não basta ter o sangue de Jesus, ser do mesmo sangue, ter a mesma identidade familiar. É necessário fazer a vontade do Senhor. É necessário se tornar discípulo de Jesus. Essa é a nova configuração que família dá. Não é o sangue que nos faz irmãos, mas o fato de juntos nós fazermos a vontade do Pai, cumprirmos aquilo que o Pai nos confiou. E aí nós vamos agora para Marcos 6, do 1 ao 6, diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua terra e seus discípulos o acompanhavam. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficavam admirados ao ouvi-lo e diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus então dizia-lhes: um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não conseguia fazer ali nenhum milagre, apenas curou uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. E Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Mais uma passagem polêmica, né? É interessante que as pessoas não se dão conta de que Jesus está tentando servir aos seus. Ele está tentando realizar as mesmas curas, os mesmos milagres nas pessoas que fazem parte da sua terra. Ele está aqui na sinagoga de Nazaré. E ele é desprezado. As pessoas focam no fato dele, de que é dito sobre ele, que ele tem irmãos e irmãs, né? Mas o eixo dessa passagem não está naqueles que são ditos irmãos e irmãs, mas na rejeição que ele sofre até mesmo pelos seus. Aí a gente entende a ligação aqui com a outra passagem. Não basta ser parente sanguíneo, não basta ter o mesmo sangue, é preciso fazer a vontade do Pai. Por isso ele entende a importância, porque até os seus do seu sangue correm o perigo de não entendê-lo e de não aceitá-lo. Se Jesus estivesse preso a uma única família, ele não teria planificado a sua vida, ele não
teria vivido de fato a missão que o Pai lhe tinha confiado. E aí onde entra Maria aqui? Maria é citada como a mãe de Jesus. Quando citam Maria como mãe de Jesus, não estão querendo falar da importância dela. Uma sociedade patriarcal como o judeu, quem dava geralmente, né, o título para a pessoa, olha, ele é filho do fulano. Né? Quem diz que ele é judeu é a mãe. Mas, para a sociedade, o título de filho de é dado respectivamente para o homem. Ele é filho de Timeu, ele é filho de José, ele é filho... Eles deveriam, se eles tivessem respeito por Jesus, eles deveriam dizer, olha, eles estão aí desconsiderando, eles deviam ter dito, olha, ele é filho de José, e não filho de Maria. Há estudiosos que dizem que talvez eles tivessem até dúvida de quem pudesse ser o pai de Jesus. Tá? Mas isso aí, claro, coloca mais em xeque o fato de eles não terem realmente credibilidade a Jesus. Não darem credibilidade a Jesus. Quando se fala de irmãos e irmãs nessa passagem, nós precisamos entender a situação da sociedade, como se organizava a sociedade naquela época. Com relação à família, existia uma casa grande, onde um pai e a mãe moravam com seus filhos e estes, quando casavam, respectivamente, moravam com seus esposos e suas esposas e formavam um clã. Nesse clã, que era formado por várias famílias, por exemplo, um pai e uma mãe se casam, eles têm 3 filhos, os 3 filhos se casam e ficam ali naquela casa com todos os seus filhos e, consequentemente, netos. A palavra primo é a mesma usada para irmão naquele tempo, porque o grego não tinha um termo específico para isso. Então são irmãos porque são da mesma parentela, têm o mesmo parentesco. E Jesus supera essa questão. Ele não está preocupado com o sangue, mas com a comunicação da vontade de Deus. Tá? De forma explícita, esses são os únicos textos de Marcos que falam sobre Nossa Senhora. Os outros textos falam de uma outra Maria, que também é uma Maria que é mãe do Tiago e mãe de um Simão. E aí já nos diz que esse Simão e esse Judas, né, que na outra fala de Judas, e Tiago não são irmãos de sangue ali, da mesma mãe, na verdade, de Jesus. Podem ser primos, podem ser parentes. Tal. O nome Maria também era um nome muito comum. Haja visto tantas Marias que são citados nos evangelhos. Já falamos, né? Marcos tem poucas passagens de Nossa Senhora, não porque ela não fosse importante, mas porque de Maria muito já se sabia na comunidade. Os poucos textos que apresentam, principalmente o primeiro que nós lemos, de 3, do 31 a 35, coloca exatamente Maria como discípula, que é o lugar que ela assume realmente no plano da salvação. Embora Rainha do Céu, como a tradição da Igreja Católica coloca Maria, embora mãe do Filho de Deus, o seu reinado e a sua maternidade são exercidas no serviço. A maternidade de Maria não a coloca acima de Jesus. É a maternidade da humildade. O reinado de Maria não a coloca acima de Jesus. É o reinado do serviço. É o reinado da escuta, do silêncio. Com certeza, a gente pode perceber o quanto a figura de Maria era vista como uma figura discreta, como uma figura realmente de quem estava talvez por trás dos bastidores e não exercendo uma grande liderança. E isso não diminui o papel de Maria, pelo contrário, nos ensina como deve ser o nosso papel de discípulo. Tá? Embora, eu não diria pobre talvez, não fosse uma palavra muito feliz, mas talvez com poucos dados sobre a figura de Maria, a pequena Mariologia de Marcos nos ensina muito sobre Maria.
sobre quem é essa mãe de Jesus, discreta, silenciosa e que entendeu que para ser da família de seu filho não bastava o nome de mãe, não bastava o sangue, era antes necessário se fazer discípula. Claro que isso também não dá margem para que Jesus haja com desrespeito com sua mãe, tanto que as passagens não falam disso. Ele até eleva o papel de Maria porque a coloca como uma discípula, como alguém que transcendeu a relação sanguínea, que entendeu que para ser do seu filho é preciso estar com ele. Tá bom? A gente continua na próxima semana com o Evangelho de Mateus, tá? A gente vai seguindo a ordem cronológica dos escritos, que é quase a ordem que a gente tem na Bíblia, a gente só, na tradição, inverteu Mateus como o primeiro e Marcos como o segundo, tá bom? Com quaisquer dúvidas, nos comentários a gente responde, tá ok? Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com os demais irmãos, tá bom? Para que a gente possa estar divulgando o nosso serviço e, claro, produzindo cada vez mais conteúdo para a gente partilhar sobre a Palavra de Deus. Que Nossa Senhora nos abençoe e até mais.